Oi, bem-vindo a mais um vídeo. Então, eu vou pedir que vocês se inscrevam no meu canal, repassem os vídeos, certo? Apertem a campainha. Então, esse texto eu sei que nem todo mundo gosta de ouvir sempre, mas eu tenho que repetir sempre, tá bom? Para os novatos que estão entrando, estão assistindo pela primeira vez. Então, embora eu coloque esses vídeos no Instagram, eu tenho um canal no YouTube e eu coloco os vídeos lá. Então, se vocês quiserem serem avisados, né, vocês têm que fazer isso, tá bom? Então, hoje, nesse vídeo, nós falaremos de novo né, o segundo capítulo de Baixa Estima, do livro As Dores da Alma ainda, né, que eu tô dividindo por tema, né, então, assim, ele não é tão grande, não é um livro tão grande, não. Mas como eu tô fazendo um vídeo por cada tema, né, parece ser grande, mas não. Tá bom? É porque a gente, quando vai falar, né? Acho que leva mais tempo do que quando você pega o livro para ler. Enfim, vamos começar, né? Então, o sentimento de inferioridade ou de baixa estima associa as criaturas a uma resignação exagerada, a um alto desleixo ou descuido das coisas pessoais. Geralmente as pessoas que têm baixa estima ou agem da outra forma, né? Como eu citei no vídeo anterior, né? Com arrogância para disfarçar o seu sentimento de, de baixa estima, né? De se sentir inferior, né? De inferioridade, porque ninguém é inferior a ninguém. Então, é só um sentimento que as pessoas têm, tá? Então, o sentimento de autopiedade pode nos tornar doentes fisicamente. Aliás, todo e qualquer pensamento e sentimento nos faz ficar doente fisicamente, né? Tem gente que não acredita, mas isso aí é mais que certo, né? Você acreditando ou não, isso acontece com o seu corpo. Então, uma espécie de invalidez psíquica, certo? Envolve-nos a existência e a partir daí sentimos-nos inferiores e incapazes, né? Levados a uma perda total da confiança em nós mesmos. Então, é como se você não acreditasse que fosse capaz de nada, né, de fazer nada, tudo que faz você desvaloriza. A gente tem, eu acho que isso é muito ruim quando você não acredita em si mesmo, quando você não acha que você tem valor, quando você acha que você não faz as coisas direito, que outra pessoa faz melhor do que você sempre. Nem pode ser você nem pode achar que faz melhor o tempo inteiro que os outros, nem pode achar que você faz pior. Cada um faz do seu jeito e cada um tem o seu valor, entende? Então, nós somos diferentes, mas temos o nosso valor do mesmo jeito. Então, a piedade aqui reverenciada é o sofrimento moral de pesar ou aflição que sentimos por autopunição. Ter pena ou dó, em muitas circunstâncias, pode não ser um sentimento verdadeiro, mas sim uma obrigação social aprendida a ser demonstrada diante do infortúnio alheio, né? Então, tem gente que faz isso, né?
demonstra piedade, mas não sente de fato. Tem gente que quer se mostrar dessa maneira aos outros, né? Mas no fundo não sente essa piedade. Então, continuando, né? No entanto, a sensação que experimentamos de amor, permeada de respeito e afeição pelos outros, revela-nos os reais sentimentos denominados de benevolência e de compaixão. Então, quem realmente, de fato, sente piedade, né? Sente afeição pelos outros, né? Demonstra isso, né? Esses reais sentimentos de benevolência e de compaixão. Isso é natural. Não, você percebe quando é de fato, de coração. Então, a baixa estima ou autopiedade pode nos levar a ser vítimas de nós mesmos, pois estaremos somatizando essas emoções negativas em forma de doenças, porque qualquer sentimento negativo, o nosso corpo apreende essa energia e aparece como doença, né? Os sintomas da enfermidade podem ser considerados a forma física de expressar uma atitude interna ou mesmo um conflito. Quando a mente não consegue resolver, né? Quando a gente não consegue resolver na mente, nem sequer percebe muitas vezes, quando isso acontece, a gente não percebe, às vezes, né? Eu, pelo menos, eu gosto muito, sempre que aparece qualquer coisa em mim, eu busco a explicação de cada doença, de acordo com a metafísica da saúde, para eu poder tentar trabalhar tanto a minha mente como o meu emocional. Porque quando aparece a doença, são coisas das emoções, vem da emoção da gente, que a gente não está sabendo dominar, não está sabendo lidar com aquela emoção e às vezes nem percebemos que estamos sentindo algo, certo? Que isso acontece. Às vezes é óbvio que você está sentindo algo, mas você não sabe o significado e como lidar com aquela emoção. Mas às vezes é tão profundo, é tão disfarçado para você mesmo, porque é por isso que a gente fala sempre, conhece-te a ti mesmo, né? Esqueça os outros, se preocupe com você, né? Eu faço muito isso. Qualquer coisa que aparece comigo, em mim, eu procuro o significado da metafísica da saúde, daquela doença, para eu tentar trabalhar, né? Nem sempre a gente obtém sucesso, mas ao menos eu passo a ter conhecimento do que é o significado, né? Quais são as emoções que estão por trás daquela doença, e aí eu tento buscar, né? O que me fez sentir essa emoção e eu não tenha percebido, e aprender a trabalhar a emoção, porque e trabalhar a mente, né? Porque à medida que você está pensando em tudo isso, investigando os seus sentimentos, todas as atitudes e tudo, você está trabalhando sua mente e ao mesmo tempo você está tentando trabalhar a emoção, né? Então, é um exercício maravilhoso e dificílimo na minha visão, né? Para mim é muito difícil, mas é o que me ajuda, certo? Então, acredito que se todo mundo fizesse, ia descobrir bastante coisa sobre si mesmo. Então,
os sintomas das enfermidades são bem interessantes de você buscar os significados deles, certo? Que na verdade a enfermidade é nada mais do que um sintoma de algo que você está pensando, de algo que você está sentindo, e que você às vezes nem sabe, né? Então, portanto, os doentes não são somente as vítimas inocentes de algum desarranjo da natureza, mas também os facilitadores de sua própria moléstia. Então, nós somos os facilitadores da nossa própria moléstia. Às vezes é um sentimento de raiva com alguém próximo e aí aparece uma sinusite, por exemplo, né? Então é uma irritação com alguém próximo e que você não está sabendo lidar com essas emoções, não está sabendo trabalhar e dispersar. Aí acontece isso. Então, é um dos exemplos, né, que você pode buscar até, tem livro espírita que se chama, que é Metafísica da Saúde, né, fala da Metafísica da Saúde, de Luiz Gasparetto. Então, é muito interessante você ver cada doença que ele trabalhou e explicou, né, o fundo emocional, da onde vem, né, essa doença, mesmo que você já tenha nascido com ela, certo? Tem um fundo, tem um porquê, tanto mental como emocional, certo? Então, a baixa estima ou autopiedade pode nos levar a ser vítimas de nós mesmos, pois estaremos somatizando essas emoções negativas em forma de doenças. Não só essa, como outras, né? Eu dei um exemplo agora mesmo, certo? De irritação com alguém próximo, certo? Então, os sintomas da enfermidade podem ser considerados a forma física de expressar uma atitude interna ou mesmo um conflito, como eu já disse aqui, né? Então, portanto, doentes não são vítimas inocentes. Lembrar disso sempre. Então, os acontecimentos em si mesmos nunca têm muito sentido. Precisamos aprender a discernir o que há por trás do aspecto físico, ou seja, atingir o conteúdo metafísico das coisas. A importância e a mensagem de um fato ou de um acontecimento somente aparecem clarificados quando interpretados e em sua significação, né? É isso que nos permite a compreensão completa de seu sentido. Então, quando deixamos de interpretar as ocorrências da vida e o segmento natural que implicará seu destino, nossa existência mergulhará numa total falta de sentido, certo? Então, as doenças aparecem assim, por nada, sem uma explicação. Eu não acredito nisso. A doença sempre tem uma intencionalidade e um objetivo, surgindo nas criaturas de baixa estima a fim de alertá-las de que existe uma descompensação psíquica. Então, seu sentimento de inferioridade, neste caso, né, que a gente está falando aqui de baixa estima, e da necessidade de harmonizá-la. Então, nesse caso, a gente está falando de baixa estima, mas a questão da doença, ela serve para qualquer tipo de emoção. E a gente aplica essas mesmas palavras para todas elas, certo? Que é a doença, ela tem uma intencionalidade no nosso corpo, na nossa mente, certo? Na nossa vida. E um objetivo. Lembrem sempre disso. Surgindo na gente, seja por causa de uma baixa estima, seja por causa de raiva, seja por causa de tristeza, seja por causa de qualquer coisa, mas é uma forma de nos alertar de que o nosso psique ele está descompensado e por algum motivo, né? E a gente precisa harmonizá-lo, né? A gente precisa organizar o psique
juntamente com a emoção que provocou aquele tipo de doença. Então, os traços psicológicos dos indivíduos que sentem autopiedade são reconhecidos pela ausência de experiências interiores. Então, eles possuem uma restrita visão do seu ritmo interno, não valorizam o seu mundo íntimo, nem desenvolvem seu potencial inato, quer dizer, suas capacidades latentes, né, como intuição, inspiração e percepção. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber, né, de nada. Os espíritos, em sua origem, seriam como as crianças, né, ignorantes e inexperientes. Mas isso são espíritos primitivos, porque se a gente falar que a gente fala sempre, né? Porque o espiritismo crê em reencarnação, então não é bem a criança não é bem ignorante, nem experiente, nem isso aqui é mais uma analogia, né? Que as pessoas enxergam a criança dessa maneira, totalmente ignorante, totalmente inexperiente, mas se você pressupõe de que nós viemos de mais de uma vida, não, a criança não é inexperiente, a criança não é ignorante. Portanto, quando a gente fala dos espíritos ignorantes, primitivos, inexperientes, são espíritos que são novos, certo? Porque espíritos antigos, mas que estão em um corpo de criança, é outra história, certo? E aí a gente tem que aproveitar a vida para justamente trabalhar cada vez mais todas essas questões em nós mesmos, para poder evoluir. Então, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrer, né, com o percorrerem as diferentes fases da vida, ou as várias vidas, né, é que você vai adquirir a capacidade de lidar melhor com os seus sentimentos e seus pensamentos. O que acontece é que estamos saindo da inconsciência para a consciência, da transitoriedade para a permanência, da personalidade para a individualidade, da razão para a intuição, do estar para o ser, né? E eis o processo de evolução das almas, quando você faz essa mudança, porque às vezes a pessoa está no automático, aquele espírito é tão primitivo que ele está no automático, ele não sequer raciocina a cada atitude, a cada pensamento, a cada ação, a cada coisa que acontece na vida dessa pessoa. Nem sequer pensa, tá sempre no instinto, né? Faz as coisas instintivamente, não que eu não faça, não é isso. É que quanto mais ignorante, quanto mais primitivo, o que a gente está comentando aqui sobre o que o livro fala, é isso, é que quanto mais primitivo, mais pende para o lado instintivo, sem sequer pensar, nem antes, nem depois. Porque às vezes você age instintivamente, mas você analisa a sua atitude depois, porque você não está tão no instintivo. Mas há espíritos que estão tão no lado instintivo, né, que não pensa nem antes nem depois, não raciocina, não avalia todas as suas atitudes, né? Então, continuando, portanto, pela ignorância e simplicidades inatas, né? Não quer dizer que somos inferiores por criação divina. Filhos de Deus são perceptíveis,
possuem o germe da perfeição. Não foram criados inferiores, mas sem ciência de si mesmo, né? Então, simples significa básico, espontâneo, natural e primário. Ignorante, aquele que não tem consciência de si mesmo, aquele que ignora um monte de ideias, de assuntos, como eu acabei de falar, às vezes a pessoa não tem nem ideia de que existe metafísica da saúde, que existe um porquê por trás de cada doença. Isso se chama ignorância. Você ignora um fato, uma realidade, certo? Ou até mesmo você não quer aceitar. Então, enquanto você ignora ou não quer aceitar, você não tem como trabalhar, porque você nem sequer quer ouvir sobre o assunto. É assim que eu entendo. Então, nesse caso, né, temos, portanto, a explicação da analogia, né? Seriam como as crianças, feita pelos espíritos iluminados na questão em estudo, certo? Que a gente está falando. Então, todas as nossas capacidades e ideias criativas estão potencialmente presentes, mas os seres precisam apenas de tempo para integrá-las, em definitivo. O nosso desenvolvimento espiritual consiste unicamente na modificação da nossa maneira de ver, e isso nada mais é do que a expressão de uma nova visão de nós mesmos e do universo, de tudo que está ao nosso redor. O sentimento de inferioridade, que é o tema que a gente está trabalhando hoje, né? Ou de baixa estima, associa as criaturas a uma resignação exagerada. Neste caso, porque a gente já falou que existem pessoas que agem de forma completamente contrária, arrogante, prepotente, como a gente falou no tema anterior. Mas nesse caso, ela é ou resignada exageradamente, há um autodesleixo ou descuido das coisas pessoais. A perda do senso de autovalorização é também consequência do sentimento de inferioridade que remete os indivíduos à vivência entre hábitos cronometrados e uma mecanização dos costumes. E, ao mesmo tempo, um descuido com si mesmo, né? Com a sua imagem, com a seu corpo, com a sua saúde. Isso é uma forma inconsciente, que o ser inconsciente age quando não se autovaloriza, né? Não cuida do seu corpo, não cuida da sua mente, não cuida da sua saúde e etc. Então, o maior sentido da nossa encarnação, de nossas encarnações, né? É a conscientização da riqueza do nosso mundo interior, é a conscientização da importância do nosso corpo, da importância da nossa mente, da importância do nosso espírito, né? E todo dano, e qualquer dano que eu faça, seja mentalmente, seja com as emoções, seja com as atitudes, no meu corpo, ou para o outro também, ao próximo, eu automaticamente estarei danificando, né? Estarei fazendo mal ao meu corpo, certo? E todo e qualquer dano que eu faça ao meu corpo, eu estarei fazendo, consequentemente, à minha mente e ao meu espírito. Então, essa conscientização da riqueza, da importância do meu corpo, das coisas que eu coloco nele, né? Do cuidado que eu devo ter com ele, é imprescindível para a evolução da alma. Então, somos essências divinas em busca da perfeição, cujo caminho é o autodescobrimento, certo?
Aqui estão algumas afirmações que, se observadas com atenção, poderão nos ajudar a reconquistar a autoconfiança perdida. Que seria você dizer a si mesmo, tipo, somos potencialmente capazes de tomar decisões sem ter que recorrer a intermináveis conselhos. Possuímos uma individualidade completamente distinta das outras, né, pessoas, né? Fazemos as coisas porque gostamos, não para agradar as pessoas. Aí eu adiciono mais alguma coisa aqui, assim, você não tem que se preocupar em agradar as outras pessoas, você tem que se preocupar em não machucá-las, não feri-las, certo? Mas, tipo assim, eu costumo usar esse exemplo porque eu já fiz isso, eu já pintei meu cabelo de branco e vou fazer de novo. Já estou me preparando. E muita gente não gostou. Muita gente que eu conheço não gostou. Pessoas que eu gosto, né? Do meu convívio. Pessoas que eu tenho apreço. Mas só de lembrar de uma das pessoas me faz rir, porque ela é engraçada. Mas não vai fazer mal nenhum a ela. Ou a outra, ou qualquer pessoa que seja, que tenha dito que não gostou do meu cabelo branco. Isso é uma opinião, não me dói. E eu também não vou ferir a outra pessoa porque eu estou pintando o meu cabelo de branco. Se a pessoa se ferir, aí é outra história. Essa pessoa tá com algum problema emocional e ela tem que se resolver, não eu. Então, eu não vou deixar de fazer para agradar os outros. Eu não vou deixar de pintar o meu cabelo de branco, ou de azul, ou de verde, ou de roxo, porque isso vai desagradar o outro. Está próximo de mim, ou alguém que eu conheço, ou algum amigo ou amiga, entende? Agora, se for algo que eu vá fazer, que vá machucar, que vá ferir, que vá prejudicar, aí é outra história, certo? Aí, porque nesse caso, se eu vou ferir alguém, eu estarei ferindo a mim mesmo, certo? Então, continuando, encontraremos sempre novos relacionamentos, por isso não temos medo de ser abandonados ou feridos também. Há pessoas que têm tanto pavor de se ferir, que não se relacionam de novo, né? É um tipo de doença. E está num nível de doença, mas ninguém pode resolver nem tirar essas pessoas desse nível de doença. E só essa pessoa que pode se ajudar, né? Só a própria pessoa que pode se ajudar. E isso acontece demais. Então, como eu já falei aqui no tema medo, medo é uma doença, certo? A gente pode se ferir de qualquer jeito, só que deixar de viver é uma coisa que você está deixando de evoluir, tá deixando de tentar crescer e está deixando de ter uma chance boa na sua vida. Então, você está se prendendo a coisas ruins. Enfim. Então, continuando, outra afirmação, né? Usaremos constantemente de nosso bom senso. Portanto, as críticas, né? As criaturas que criticam, né?
Então, as críticas e as desaprovações de outras pessoas não nos atingirão com facilidade. Como eu já disse aqui, não deve te incomodar, né? Não deveria nos incomodar se você trabalhar isso, porque as pessoas têm direito à opinião, certo? Então, tomaremos nossas próprias decisões, respeitando, porém, a dos outros. Confiaremos na luz maior que há em nós, ela sempre nos guiará pelos melhores caminhos. Certa vez, um pai desesperado trouxe seu filho até o mestre para que fosse curado, e Jesus disse-lhe: se tu pode crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Devemos, pois, todos nós juntos, né, aproveitando dessas palavras, repetir: Senhor, ajuda-nos em nossa incredulidade consigo mesmo, né? Então, cientes de que, de repente, exclusivamente de nossa vontade, vencer os obstáculos da baixa estima, que nos impedem, né, de alcançar a plenitude das realizações pessoais, você alcança à medida que você acredita mais. Acredita no melhor, acredita no bem, acredita nas pessoas que existem de valor, acredita no amor, acredita em coisas belas e parar de acreditar no negativo, em coisas ruins e só focar no que não presta. Porque o mundo, ele não é feito de coisas ruins. Ele é feito de coisas ruins e coisas boas. Aliás, eu nem chamaria de coisas ruins, eu chamaria de opostos, né? Eu chamaria de opostos. Como nós já falamos em momentos anteriores, agora eu não me lembro em que momento eu falei isso, mas eu sei que falei, talvez até na palestra lá do Centro Espírita, não me lembro mais, mas eu me lembro que eu já falei. Então, não existe coisas ruins, existe coisas diferentes, porque não haveria possibilidade da gente saber dar valor à alegria se nós não tivéssemos passado pela tristeza. Então, a gente sabe o que é bom e reconhece à medida que a gente também já experimentou o que era oposto. Nem vou chamar mais de ruim, certo? Então, eu sei quando eu estou alegre, eu sei o que me faz estar feliz, porque também sei o que me faz ficar triste. Hoje eu já reconheço o que eu não gosto, o que eu não quero para minha vida. Atitudes de outras pessoas que me faz sentir mal ou triste. Então, só consigo reconhecer se eu reconheço do outro lado também. Então, por isso que é importantíssimo a gente entender dessa maneira, certo? Que a gente deve crer e parar de desacreditar em nós mesmos. E muito mais nesse sentido agora que a gente está falando por causa da baixa estima, né? É o tema que a gente está comentando nesse vídeo, certo? Então, espero que se alguma pessoa que esteja assistindo esse vídeo agora, que se por acaso tem uma baixa estima, acredite mais em si mesmo, acredite que você é especial, acredite que você tem o seu valor e que, por mais que qualquer outra pessoa critique ou bote defeito em coisas que você faça ou não,
Não se deixe levar pelas críticas do outro e não acredite que você não tem o seu valor. Você tem o seu valor e todos nós somos especiais de alguma forma, tá bom? Espero que tenham gostado, que todos tenham gostado e, mais uma vez, espalhe meus vídeos, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.